Fala galera, bem-vindos a mais esse Papo Quadrinheiro e hoje para falar de um assunto não tão comum, talvez seja a primeira vez que a gente está trazendo um mangá aqui pro Papo Quadrinheiro, né? Realmente não é usual, já falou de quadrinho nacional, de quadrinho europeu, já falou, né, de super-heróis que é o nosso métier, e hoje a gente trouxe um mangá, né, que é nada mais nada menos que o Gigantomaquia, né, do saudoso Kintaro Miura. E para falar de Gigantomaquia, tô eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, o Maurício Zanolini Picareta Psíquico. Golden Shower é vida, hein? Puta merda, isso aí me traumatizou. Ah, E ah, Nathaniel Gomes do Nupec. Acabou, Maurício, acabou. Essa bagunça mitológica você me ganhou. Tchau, vamos embora. Pois é, então vamos falar aí dessa obra menor, né? Se a gente for, claro, né? Se a gente for comparar com a grande obra, né, do Miura, que é o Berserk, mas a gente escolheu o Gigantomaquia justamente por isso, né? Berserk é uma obra muito extensa, tal, e também é chovendo molhado. O Gigantomaquia é menos conhecido, né? Então a gente vai falar sobre, obviamente, infinitamente menor, um volume único aqui. Mas antes da gente falar do Gigantomaquia, vamos lembrar que esse sábado que passou agora, a gente teve o evento do lançamento na loja Monstra, né? Foi sucesso, tal, foi bem legal, pessoal bem bacana, que a gente teve a oportunidade de encontrar, enfim, de trocar uma ideia ali. Então vamos agradecer mais uma vez aqui o pessoal da loja Monstra pelo espaço e tal, foi muito bacana mesmo, tá? Espero então, se você está nos ouvindo aí, foi nos prestigiar. Obrigado. Se você não foi, agora a gente vai começar então a venda, né, dos exemplares. Em breve a gente vai colocar em alguns lugares para vender, mas por enquanto, se você está muito afim e já quer a sua cópia, você pode entrar em contato por DM com a gente que a gente desenrola, certo, Maurício? Sim, sim. Não, já deve ter aí. Dá uma olhada aí. Vocês estão no Spotify, dá uma olhada aí na descrição do canal. Talvez já tenha o link para a loja, né? Para venda na loja da Editora Comênio. Se você está ouvindo isso aqui no YouTube, deve ter o link também aí na descrição do vídeo. Então, já começou as vendas por DM ou pela loja. É só clicar aí, nos chamar que tem livro para todo mundo. Então é isso aí, galera. Valeu. Então, adquira aí o seu exemplar do nosso mais novo livro, que garanto que vocês não vão se arrepender. E hoje a gente vai então falar de Gigantomaquia. Vou ler aqui a sinopse e a gente começa. A cada centena de milhões de anos, um cataclismo de escala mundial devasta o planeta, obrigando as formas de vida sobreviventes a se adaptar às novas condições, o que resulta no nascimento de seres incríveis. Num futuro muito distante, Prome e Delos desafiam o domínio de um império e sua horda de lendários gigantes ao buscar as partes do corpo de Gaia. Então tá aí, mangá Gigantomaquia. E aí, senhores, o que vocês acharam? Como é que foi essa experiência? Eu sei que também a gente não está muito habituado a ler mangá. Como é que foi? Traumática. É, Não, assim, eu não conhecia essa obra. Berserk eu nunca li, eu não tive a oportunidade de ler outras coisas de mangá, mas o que me chamou a atenção logo de cara desse mangá, eu acho que do mangá de um modo geral, é essa coisa de não ter tabu. Então ele lida com questões sem coisas que, de repente, para o Ocidente, para a maioria dos leitores, são mais sensíveis. Então, até com a brincadeira que o Maurício fez no início, eu acho que seria impensável num quadrinho ocidental. Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Um outro aspecto é essa mistura de mitologias. Então, é um quadrinho asiático, japonês, um mangá, e aí ele bebe na mitologia grega, bebe na mitologia iorubá, vai fazendo essa salada, esse caldeirão aí de mitologias. E no final das contas, eu acho que tudo isso serve com inúmeras analogias, inúmeras camadas, para discutir questões como o próprio colonialismo. Foi a primeira coisa que me bateu na leitura, tá? Uhum. Fala um pouco mais, Nathaniel, dessa sua leitura que você fez, de como que você deu essa questão do colonialismo no É, mangá. eu ia falar mais à frente, mas só para adiantar, você tem figuras mitológicas gigantes que aparecem, daí o próprio título, né? Uhum. Gigantomaquia.
E aí você tem uma comunidade que vive ali separada, aparentemente em paz, e de repente ela é invadida. Então, tudo isso me faz pensar, além desse caldeirão que eu citei há pouco, da mitologia, das mitologias, dessas influências, dessa chegada a um grupo que está lá vivendo a sua vida, e de repente você tem a chegada do estrangeiro, do colonizador, que inclusive eles vêm em cima de insetos que parecem barata, que me remeteu de cara ao filme lá dos anos 80, 90, Tropas Estelares. Eu estava Ah, sim, sim. revendo isso, Sim. né? Porque quando você vê o inimigo também como um inseto ou em cima de insetos, ele também é descartável. Ele Uhum. pode ser pisado, joga inseticida em cima dele, porque é só um inseto, né? Então foi muito nessa pegada, essa primeira leitura que eu não conhecia, como eu disse, a obra, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, são esses olhares. E assim, você tem assim um dos personagens que aparece na mitologia iorubá se chama Ogum. Então Uhum. isso também, essa mistura de elementos da literatura clássica, mitologia clássica com outra africana. A gente já viu isso, por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco, um quadrinho, um mangá, um anime asiático que bebe nesses outros elementos. Legal. E você, Maurício, o que que você achou? Como é que foi a leitura? Assim, a primeira sensação que eu tive é que tem muita relação, tem muita inspiração, talvez, em Náusicaa do Vale do Vento, né? Que é do Hayao Miyazaki, que foi um mangá que ele fez, né? Ele é mais conhecido pelas animações do estúdio Ghibli e tal, mas inclusive a Náusicaa tem uma animação também, né? Baseada nessa história do mangá, mas o mangá vai muito além da animação. Ele é um mangá que continuou, inclusive, a ser publicado depois que a animação já tinha sido lançada e tal. Então, a história do mangá é diferente e é mais aprofunda muito mais aquele cenário, mas que tem também essa coisa de uma terra, né, que passou por problemas né, ligados à questão ecológica e os sobreviventes ali estão vivendo numa certa distopia, mas não é uma distopia tecnológica, é uma distopia é, né, lidando com problemas biológicos dessa terra que foi devastada por problemas vários. E tem essa relação com os insetos, tal, como tem aqui. Então, assim, tem muitos elementos do Náusica aqui, né, nesse quadrinho, que eu acho que de fato foi uma inspiração. Mas ao mesmo tempo tem isso, né, que o Nathaniel falou. Quer dizer, é engraçado quando você vê o olhar do ocidental, né, quando ele olha para as nossas coisas que são da história do Ocidente, né? Então, a mitologia grega, a mitologia iorubá e tal, e eles tratam isso como elementos narrativos que eles podem misturar, que eles podem, né, criar ali em cima, né? Criar variações, criar misturas, né? Então, essa coisa desse povo que mora lá no deserto, escondido, mas que tem toda são pessoas, né, de pele escura, que tem essa nomenclatura, né? Usam essas palavras em Yorubá e tal, e que são apartados ali e que estão sendo, digamos, perseguidos e querem estão sendo, né, tem uma tentativa aí de um outro povo, que é um povo branco, que é um povo, né, querendo dominá-los, tal. Então, é uma mistura de coisas, né, elementos ali do de coisas do Japão, né? Porque essa coisa dos insetos também é recorrente nos Kamen Rider da vida, né? Então, isso é um elemento que eles recorrentemente visitam, né? A coisa do gigante também é uma coisa que é recorrente nas narrativas de anime, de mangá e tal. Então, tem todos esses elementos misturados com algumas coisas do Ocidente. Mas ele te joga no meio da narrativa sem muita, né, jogando um monte de elementos sem muita explicação, tal. Então tem lá a Prumi, tem o Delos, que são os dois personagens principais, mas que você não sabe de onde eles vieram exatamente, quem eles são exatamente, qual que é o histórico deles, e nem vai ficar sabendo também.
não, Uhum. não vai Me aprofundar. parecia, no caso do Deus, uma leitura de um bárbaro, um Conan da vida, É, alguma coisa nessa pegada. Mas parece aquele tipo de história que é contada, esse tipo de narrativa que é contada no fogo. É você estar ali do lado da fogueira, conversando com as pessoas e contando narrativas de um futuro distópico aham. ou de um outro momento. Eu fiquei muito com essa impressão, Maurício. Porque é tudo muito. Obviamente é uma história curta, né? Comparado, por exemplo, com o Berserker, é curtíssima, né? E que, assim, também vai. Você não sabe exatamente o passado daquele cenário, nem saberá o futuro daquele cenário, né? Você vê exatamente só um miolo ali. E, e a ênfase toda da história é na questão da luta, da ética do lutador, né? Então isso toma uma parte considerável da história, em dois momentos, né? Mas é o mesmo tema sendo trabalhado, né? Então, porque o Uhum. Delos vai enfrentar lá o tal do Ogum no meio desse povo ali, é, numa arena, como se fosse um coliseu, assim, eles vão se enfrentar e aí tem toda uma ética do lutador, tal. Então isso se alonga na história e depois o Delos se transforma num gigante também para lutar contra o gigante dos caras que queriam dominar esse povo. E também tem essa coisa da ética e tal, e aí tem um debate sobre a questão da preservação da vida como um valor acima de qualquer outro e tal, né? Então é uma. Mas a gente também não sabe de onde veio isso, né? Quer dizer, por que que esse personagem defende isso e tal. Então, assim, de fato, tem muita coisa jogada, mas tem esses elementos que causam para nós aqui no Ocidente um certo estranhamento, que é que nem esse que eu citei lá no começo, que é a tal da Prome, que é um. Ninguém sabe exatamente o que ela é, se ela é um ser mágico, se ela é um espírito da natureza, se ela é. Não fica claro, mas a forma como ela ajuda o Delos a sobreviver, a se recuperar das feridas, a se alimentar e tal, é, ãh, é doando praticamente a vida dela, né? Como um néctar, que é um líquido, que ela transforma em líquido e ele bebe esse líquido. Só que em algum momento, é literalmente um golden shower, né? A forma como ela vai dar um banho nele ali para ele se recuperar é um golden shower. O que para os japoneses deve ser coisa super engraçada, eles devem encarar isso de forma super normal, tal. Crianças e adolescentes lendo isso, achando, nossa, tudo é uma terça-feira, entendeu? Na minha vida. Mas aqui é um pouco estranho, assim, né? Então, tem essas coisas, assim. Então, é um combo, né, de muitas coisas. Eu queria chamar atenção para alguns elementos extra mangá, ou seja, fora da história que estavam circulando, né, em torno do lançamento, né? Então, alguns pontos, né? Ele é lançado ali num período de hiato, né, do Berserker. Não, o Berserker passou por vários momentos de hiato, né? Então, e era uma questão ali para a revista, né, que publicava a, o, enfim, era uma questão para a revista que publicava lá o fato de assim, longos hiatos, tal, às vezes publicava a quantidade de capítulos por ano e tal. E quando saiu, né, o Gigantomachia foi assim, foi tratado como se fosse um evento gigante, né, que seria a primeira obra original do Miura em não sei quantos anos, né? Então assim, foi realmente assim, fez um estardalhaço, né? Isso teve um peso, falou, pô, Miura vai fazer, né, agora, pô, uma coisa diferente, tal. Então criou uma puta expectativa, né? Também uma questão de uma aposta, assim, porque os leitores já estavam, pô, né, leitores, galera que, assim, será que ele produz, será que ele é capaz, né, de produzir? Teve uma recepção boa, né, no Japão. Todo mundo apontou a questão da leveza, né? É uma obra muito mais leve, né? Se você comparar ao, né, principalmente ao Berserk, né, que é a grande comparação. E outra coisa curiosa também é o cronograma, né, de publicação, porque assim teve rigorosamente ali um cronograma certinho, quinzenal ali de
de lançamento, né? Mais um capítulo bônus, que é aquele, né? Pode ver que tem uma espécie de epílogo ali pro, né? Eles marcam o capítulo, acho que 6,5, né? Exatamente, que é esse bônus, então assim, teve É. esse coisa, né, desse cronograma bem certinho, né, contrabalançando lá com a questão dos hiatos sucessivos do Berserk, né? Então dizem que o Miura ele era muito perfeccionista, né? Então ele demorava muito ali para desenhar. Em vários momentos, né, da vida lá, ele não era muito de ficar. Tem mangaka que vai escrevendo muito da vida pessoal, né? Contando, né? Porque assim, a gente romantiza muito, mas a verdade é que quem curte mangá sabe que assim, assim, o que fazem com esses mangakas assim, assim, o nível de estresse, de prazo, de cronograma tal que eles têm que cumprir é muito pesado, então muitos relatam nessa coisa do estresse, do burnout e tal. Em alguns momentos ele deixou isso transparecer, né? Então, isso era uma coisa, né? Então, parece que foi um respiro ali para ele mesmo, até criativo, né? Porque você imagina, você está dependendo, né? Puta sucesso, né? Você tem pressão para continuar, pressão para publicar, é só pressão, né? Então, ali talvez tenha sido um respiro até criativo pro Miura, né? Uma outra coisa interessante é que marca também uma mudança dele e do analógico para o digital. Então foi com o Gigantomachia que ele começou a trabalhar com ele e o estúdio dele, né? Que é o estúdio Gaga, né? Então, e também foi um treinamento, né, pro pessoal, acabou, né, virando um treinamento pro pessoal para poder continuar o Berserk justamente nesse momento de migração aí pro digital, né? Inclusive tem relatos de que essa coisa do digital levou o Miura a um novo nível de perfeccionismo, porque ele conseguia, com o digital você consegue meio que ter uma coisa de zoom, né? Então ele começou a ficar meio obcecado aí por esse novo, né, por essa nova possibilidade aí que o digital trouxe, né? Se você olhar para o mangá também, tem uma estética mais limpa, né, uma luminosidade, se você comparar, claro, né, com o que você tinha no Berserk. Né? Então, só para dar alguns elementos aí que estão fora do mangá, que ajudam também a gente a entender um pouco da obra. Agora, Bruno, tem uma coisa que você comentou aí que é muito interessante. Eu estava lendo umas biografias sobre mangakás há alguns anos, há uns 2, 3 anos, e aí ela dizia que quem trabalha nesse meio, a expectativa de vida chega a diminuir em mais de 23 anos. Você imagina o ritmo de Absurdo. estresse, como é que é, e a pressão da própria indústria. Então, assim, não tem aquele status assim, nossa, eu virei mangaka, mas, cara, tem que produzir toda semana, lançar, que você lembrou muito bem. Não, então, a gente fala, né? A gente compara muito com o ritmo industrial. Eu estava agora, né? Só abrindo parênteses que a gente começou a conversar disso. Por exemplo, eu acabei de ler Os Exércitos do Conquistador, né? E o Exército do Conquistador foi uma obra que foi publicada, tem aqui pela Pipoca Nanquim, foi publicada saiu na Metal Hurlan, né? Uhum. Com uma periodicidade muito grande, né? Por quê? Porque principalmente, né? Porque o cara que faz a arte, que é o Jean-Claude Gall, ele tinha um ritmo extremamente lento de produção, né? Ele dava aulas de arte e ele não queria abandonar, ele não queria deixar de lecionar para se dedicar integralmente aos quadrinhos. Né? Então ele tinha um ritmo de produção extremamente lento. Tanto é que em algum momento ele foi convidado, ele foi cogitado, na verdade, para desenhar o Conan, né? Porque tem muito essa pegada, o Exército Conquistador, mas na hora que os caras viram assim, olha, esse cara não aguenta o ritmo daqui, não adianta chamar, porque ele não vai aguentar, né? E se você olha para o ritmo de produção do Japão, né? Ainda mais quando você entra nesse ritmo aí de, né, quando você faz sucesso e tem pressão, né, pressão dupla, né, para você continuar, para você manter, pô, é muito louco, é muito pior do que a indústria né, dos Estados Unidos, né? E só também para fazer um adendo, que a gente ficou chocado aqui
que agora nós somos senhor, nós estamos numa idade, nós estamos, né, virando senhores, né? Então que a gente ficou chocado com o Golden Shower, mas o Gigantomachia, ele é um seinen, né? Então ele que tem uma coisa da demografia dos mangás, né? Na verdade, é Uhum. só o cara olha para a história e fala assim, isso vai vender para tal público e você encaixa isso, né? Não é uma coisa também muito fixa, não é um gênero e tal, mas tem essa demografia. Então, o Gigantomachia é considerado um seinen, que seria, né? É bem amplo, mas seria homens de 20 a 50 anos, né? Então, e teoricamente, né, quando você classifica, né, o mangá dentro dessa demografia, ele teoricamente deveria ter um tom mais maduro, complexo, enfim, trabalha assim, por exemplo, acho que fica evidente, né, assim, ele não é um shonen, por exemplo, o shonen é o de lutinha, né, Cavaleiros, Naruto, essas coisas, o seinen ele tem essas outras características um pouco diferentes, né? Só para fazer um adendo aí, vocês tinham comentado, né, do momento chocante, mais chocável, violência, foda-se. Agora o Golden Shower, eles falam, meu Deus do céu, porra, como assim o Golden Shower? Esse quadrinho foi publicado lá em 2015. E na última capa tem o preço dele, quer dizer, na ordem Sim, sim. ocidental seria a última capa, mas na verdade é a capa. R$ 15,90 em 10 anos. Quanto é que tá um mangá hoje? De 232 páginas. Caralho. Pode crer. Não, isso aí é outra questão É bem uma coisa que particular nossa. bati os olhos e falei, cara, como o negócio encareceu, né? E também se popularizou muito a leitura do mangá. Se bastante olhar como a Panini nos lançamentos, só para citar um exemplo, a maioria esmagadora das produções de mangá. Uhum. Dá uma explosão, né? Realmente. Sim. A gente até comentou aí, acho que naquele programa de expectativas 2026, que assim, na CCXP tinha muita gente, né, muitas editoras apareceram falando sobre os planos para 2026 e tinha muitas editoras que iam trazer mangás, né? O que tinham esse planejamento de trazer mangá, porque é o que está vendendo, né? E aí outras editoras estão entrando no mercado para aproveitar esse boom, assim, né? E trazer coisas que até agora não tinham sido, né? Não tinham chegado no mercado brasileiro ou coisas que talvez tenha algum público de nicho aqui né, que assiste o anime, que joga o jogo, que sei lá o quê, e que não tem o mangá, então algumas editoras estão apostando nisso exatamente porque tá vendendo, né? Tá vendendo bastante, assim. E é um Sim. fenômeno que não é só brasileiro. Eu Não. tive em Angoulême no ano passado e assim tinha 2 pavilhões só de mangá e o nome era Cidade do Mangá. Hum. É assim totalmente desproporcional aos quadrinhos europeus, só para você ter uma ideia. Uhum. É Porque tem uma muito mais. coisa. Porque tem uma coisa que eu acho que atrai, né, a molecada do mangá, né? É o ritmo, né? Assim, é um ritmo frenético, mesmo no, no Gigantomachia, né? Que não é o anime de lutinha, mas você vê que é isso, que é assim, é ação frenética, pouco balão, aquilo você imerge, né, na narrativa ali. Não tem muito espaço assim para ter aquelas. Eu tô com muito o Exército Conquistador na cabeça, porque é isso. Eu li esse quadril europeu, que é uma coisa, e logo em seguida, enquanto eu estava lendo o Gigantomachia, né? Então, assim, é impressionante os ritmos diferentes, né? Como que, de fato, o mangá ele é muito mais dinâmico, e eu entendo que tenha um apelo, né? Acaba tendo esse apelo. E voltando a falar um pouco também dos aspectos do mangá, é interessante, né? Porque você vê que tem. Por isso que eu falo, eu acho tem muito essa cara de ter sido uma válvula de escape para o Miura não. Enfim, não burnar, não pirar, porque por exemplo, ele gostava, né, parece que ele curtia muito wrestling, então você vê, né, o Delos ali, ele Sim, luta, sim. né, como o Maurício falou, tem toda uma ética, fala assim, não, eu recebo 100% dos golpes, né, porque É. dá toda uma justificativa, né, Porque eu respeito o para adversário, né? porque é um É jeito de eu muito, respeitar o adversário, muito interessante. de reconhecer a dor dele, né, então Isso, assim, isso.
é bem legal. Então, e tinha, né? Então, o Miura, ele tinha muito, ele curtia, né, essa coisa do wrestling, né? Também tem, né? Não tem como você não comparar, né, os protagonistas, né? Então, por exemplo, o Guts, né? Ele é muito mais da fúria, da luta, tal, e o Delos é mais uma resistência, uma aceitação, Uhum. né? Mas eles Da são, coisa. eu acho que eles são de fato opostos, né? Porque Uhum. o Guts é um cara, assim, que não é um cara, ele não é um herói, né? Ele não, também não tem, a ética A dele é a ética do Berserker mais forte, né? o Berserker é difícil ali você ver que tá certo e que tá errado ali naquela porra, mas Uhum, uhum. sim, é o protagonista lá, tá? Então, mas tem mesmo esse contraste, assim. Então você vê É. que Aqui esse até é um cara solar, né? Esse Delos é um cara solar, um cara que quer a paz, que ele luta para não ter que lutar. Aquele tipo, esse tipo de discurso, assim, positivo em relação à arte marcial, ou no caso aqui, a luta livre, né? Então né? É, é literalmente o oposto. E aí eu acho que essa questão da quantidade de, de, de cenas escuras que ele usa, muito menos do que ele usa lá uhum, no Berserker, que é praticamente tudo escuro. Aliás, isso é outra coisa que, assim, é um trabalho animal, né? Assim, de desenho, você fazer aquilo que ele fez no Berserker, porque é muito, assim, para deixar tudo escuro daquele jeito, fazer todos aqueles fundos, fazer toda aquela textura, né? Aqui ele faz isso com o personagem do Ogum, mas com o personagem do Delos não, né? uhum. E então tem esse respiro, assim, para dar uma coisa de um contraste maior entre luz e sombra, porque aqui tem luz, né? Lá no Berserk não tem luz, né? Não tem luz, Uhum. é só sombra, é tudo sombra, né? Então é bem interessante essa diferença. Exatamente, né? Então, e tem, assim, até se fala de uma espécie de Miura tardio, né? Uma fase final, né? Infelizmente, vocês sabem, ele faleceu, né, relativamente aí recente, o falecimento do Miura, né? Deixou a obra incompleta, mas, né, já se sabe que vai continuar, né? Tá continuando, né? O Berserk. Mas é isso, né? Tá apontando para assim, para uma mudança mesmo, né? O Durank, que é outro também, outro mangá que saiu depois, aliás, póstumo, né? O Durank e tal, mas você vê que também tem elementos do Gigantomachia, que é desse outro Sim. Miura, que é uma coisa, né? Uma estética mais etérea, mais luminosa, um certo otimismo que você não tinha espaço ali no que ele criou pro Berserk. E também esse quadrinho, esse Durank também é um quadrinho mais 18, que também Uhum. tem a personagem principal é uma pré-adolescente que também aparece nua várias vezes, tal. Então, assim, é essa coisa. Tem várias cenas de nudez, né, de outros personagens também. Mas é isso, é bem mais solar, é bem mais iluminado, assim, é outra pegada. Ela é uma personagem também que tem essa questão, esse debate sobre, né, ajudar, fazer o bem, salvar, tal, que é muito diferente do Berserk, que era totalmente sombrio, né? Então, de Uhum. fato, são coisas. Mas é isso. Né, quando ele começou a fazer essas narrativas, aí ele faleceu e aí ficou isso. Sobrou só essas. Porque também o Durank também é uma história curta, né? Tem várias edições, mas nem se compara ao Berserker, que é anos e anos, né, de produção e que continua porque o estúdio dele continua produzindo. Sim. Então, mas é que o diferente, esse aí que é começo, meio e fim com ele, assim, tanto é que é muito provável que quando lançou, né, o Gigantomachia já estivesse completo, porque eu falei, ele seguiu esse cronograma assim Sim. bem certinho, né? Então é muito provável que ele já, na hora que lançou o primeiro já estava tudo fechado, e o Durank não, né? Ele é póstumo, ele está incompleto, então Uhum. não se sabe ali como que ele de fato terminaria a história, né? Mas eu achei que você ainda não sei se você está pensando em pensar em falar sobre isso, mas eu achei que era um aspecto que acho que você queria, eu achei que você ia trazer, que é a questão do perdão,
Na hora lá que o Delos pede para que, então, né, o pessoal ali que estava sendo subjugado pelo Império perdoe, É. né? Eu acho que é a parte, eu achei que é a parte mais surpreendente do quadrinho inteiro. Uhum, uhum. Porque né, o que a gente está acostumado em geral das narrativas não vai por esse caminho, assim, né? E aí chega nesse ponto em que ele derrota o gigante, que é a arma, que era a arma secreta, digamos assim, dos caras que estavam querendo invadir lá e dominar o povo lá do deserto. Ele ganha do gigante, eles perdem então a arma secreta, e aí eles resolvem, quer dizer, o povo do deserto resolve ir pra cima matar todo mundo, né? Porque eles estavam cansados porque obviamente isso não é que isso está acontecendo só aqui no que a gente está lendo. Então tem uma história anterior em que esse povo que está tentando dominá-los massacrou eles, escravizou eles, estuprou as mulheres, trucidou as crianças. Então eles falam tudo isso, né? E aí o Delos, né, e a Prumi fazem essa proposta para eles de, olha, vocês. Primeiro ele oferece, primeiro ele sugere que eles perdoem, né? O que obviamente ninguém aceita ali, né? Os guerreiros que estão ali comandando não aceitam. Mas aí ele faz a proposta: vocês, se vocês perdoarem, se vocês deixarem eles ir embora, a gente vai então colocar esse gigante aqui, porque esses gigantes todos na história são pedaços de Gaia, né? São manifestações de Gaia, que seria o próprio planeta, né? E eles então têm essa característica de quando eles estão adormecidos, né? Eles trazem fertilidade para o lugar onde eles estão, tal, né? Então ela falou que ela deixaria esse gigante ali, aterraria esse gigante ali, e em algumas centenas de anos aquele deserto viraria uma floresta, né, pujante, assim. E aí e aí eles então fala para eles pensarem então nas próximas gerações, no futuro daquele povo, né? Em vez de pensar no imediatismo da vingança, né? E aí eles olham o Ogum e outros ali olham para trás e veem as crianças e ouvem o choro de uma criança. Pô, a imagem é muito bonita, né? E aí eles falam, bom, não há argumentos que superem o choro de uma criança. Porra, é interessante, assim, é uma forma de apresentar, né? Porque eles foram coagidos a escolher quer dizer, entre a sede de vingança e o ódio e você abraçar um futuro próspero, né? Esse é o dilema ali. Então, entre a sensação imediata de que você, né, de que você é alguém forte e que não vai mais ser subjugado, ou você apostar no futuro, que é uma coisa obviamente imponderável, é uma aposta, né? Não é uma sensação concreta como seria a vingança, né? Então, de fato, é uma escolha difícil, assim, porque a alternativa é uma aposta que você provavelmente nem vai viver, né? Mas eles apostam. É interessante. Como roteiro, você chegar no fim, no ápice da história e apresentar esse dilema, né? Então, eu acho que foi. O Golden Shower, obviamente, é chocante, porque é lá no comecinho, mas isso aqui é muito mais interessante, Aham. assim, como narrativa, como roteiro, como dilema, né, que todo aquele cenário que ele construiu fica ali, tem intenção naquele momento, porque tem uma escolha, e é uma escolha complexa, né, bem complexa. Agora, você citou a coisa do Golden Shower, é um quadrinho que no Brasil foi publicado em 2015. Não sei se hoje ele seria republicado, com as mudanças da sociedade, as percepções sobre Seria determinados republicado temas, dentro de um saquinho não preto, né? Com escritos. possivelmente. Que aqui ele diz que é impróprio para menores de 14 anos. Eu acho que dificilmente isso sairia hoje. É. É uma questão. Inclusive, tem uma galera que faz essa leitura, né? Por que que mangá tem tanto apelo? Porque não tem esse policiamento ideológico que você tem no Ocidente, né? Exato. Principalmente em publicação dos Estados Unidos, em publicação até mesmo. Bom, europeia é diferente também, mas tem, né? Então, assim, tem gente que tem isso, assim, tem esse interesse porque você está livre
né? Ou pelo menos tem, na verdade, não é que você está livre, né? Você tem outras questões ali, outras limitações, outros pudores, outros tabus que para nós, que a gente obviamente não enxerga dessa forma, né? Mas eu acho que hoje também não seria publicado porque você vendeu uma história que a moral da história, o final da história é você optar por escolher um futuro abrindo mão de uma vingança imediata. Isso também não tem nada a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Então, o pessoal quer Uhum, exatamente a vingança imediata. Então, esse quadrinho também exatamente. não venderia. Fala, o público não vai gostar. Não, com certeza. Acho que é um ponto. Bom, porque, bom, assim, também assim, a história é isso, o momento surpreendente mesmo da história é isso, porque de resto é legal aquele. Né, Não, a porque. sequência de luta dele com algum é incrível. A forma como Sim, ele sim. mostra os golpes do Delos, como que ele, né, os golpes de luta livre, né? Como que ele espera o cara até conseguir encaixar um golpe. É muito bom, assim, realmente. Ele era fã mesmo, porque ele, assim, eu fico imaginando que ele ficava assistindo e ficava desenhando as posições, né, os ângulos da câmera ali para ter uma. Porque realmente assim, tem um estudo aprofundado ali desse tipo de situação para você chegar naquele tipo de representação que ele acaba fazendo ali na sequência de luta. É muito bem feito. Hum, sim. E acho que porque, falei assim, ele é um. No começo você tem, né? Você está curioso por aquele mundo, né, você conhece ele minimamente, depois tem a luta e tal, e assim, né, não tem nada também mirabolante. Né, na narrativa. A Probe também, o Nectar ele vira um Deus Ex Machina, né, tudo se Tudo se resolve, resolve. né? Ela faz tudo, ela cura, né? A Promi, ela Uhum, cura quando uhum. precisa curar, ela transforma numa armadura quando precisa, ela faz o que não importa o que precisa, ela tá ali para resolver, né? Tem a parte da luta que é genial, tal, que é muito assim, visualmente muito bonita, né? Mas é isso, é uma resolução e de fato, né? O grande ponto de virada, né? A grande surpresa da trama é o momento. Tudo bem, que aí ele dá aquela amenizada, eu vou fazer. A Promi também entra aí nesse Deus Ex Machina. Não precisa, tá tudo bem, eles vão se perder, ninguém vai nunca saber que vocês estão Vou aqui, apagar a né? memória, Vou tal. pagar memória, Tem tal, né? uma, tem uma forçadinha ali. Digamos assim, é uma aposta, mas digamos que eles têm Que é uma uma, aposta com assim, uma chance boa. Não era bet, vai, não era bet, né? não era a Beth, assim, tinha uma grande, Tem assim, um autor chamado George Lucas que fez isso com dois droids também, de apagar memória. mas na verdade ele só apaga de um, lembra que o É, R2D2 é foda essa história. O R2D2 sabia de tudo, o filho da puta não falou nada. Mas ele não ou fala. falou e a gente não traduziu. Não, mas o Luke fala a língua do R2D2, se ele quisesse ele contava pro Luke. Verdade. Mas é isso, assim, é uma aposta ali, mas ela fala, vou apagar a memória, os caras, beleza, vai apagar a memória, Tá então tá bom, tudo é. certo, tá, beleza, vamos ficar. Mas mesmo assim não é fácil, né? Se você imaginar que aquela população foi massacrada por anos a fio, gerações ali, mesmo com toda né, essa Deus Essas Ex Machina benesses aí, aí essas benesses ali, mas realmente é uma escolha difícil, difícil. né? Ainda mais no Né? calor do negócio, né? Uhum. Tava todo mundo pronto para batalha e os caras iam perder, né? Sim. Então, é Não, os foda. caras já estavam indo pra morte, né? Tavam, Fica claro, tavam. olha, os caras falaram assim, é isso, então vamos. Até tem essa parte me impressionou. Falou assim, finalmente o cara fala, não, tudo bem, que finalmente eu vou encontrar com os meus filhos, Isso, né? isso. Pô, essa parte é foda, Pesado. É. né? Então, assim, realmente a grande parte, né, a surpresa é essa mesmo, tal, e é legal, assim, se você contar 6 capítulos, tal, pô, valeu, né? Assim, Valeu, sem dúvida. né? Valeu, então. Agora, né? Teria a mesma. Assim, se não for. Vamos supor que o Kintaro Miura tivesse publicado sob pseudônimo. Teria, né? Não, talvez não. Talvez não. Né? Talvez não. Talvez não. Aí é o peso do autor também. Né? Mas acho que é isso. Querem comentar mais uma questão? Alguma coisa que vocês acham que a gente deixou
de fora? Acho que basicamente é isso mesmo. Eu me surpreendi, porque realmente não conhecia a história. Eu estou acostumado a mangás enormes, como Lobo Solitário, que eu li tudo, mas esse, por ser curtinho, me animou. Talvez uma dificuldade que eu tenho com o mangá é exatamente isso. É um negócio que vai durar muito tempo. Eu É, também tenho, é. confesso que eu Tem também uma tenho. resistência de começar a ler, porque é É, verdade. mas, mas enfim, tem mangás mais curtos. Então, gente, esse foi o Papo Quadrinho aqui, que a gente trouxe um mangá. Se você acha que vale, assim, se você de repente se apareceu hoje aqui e nunca tinha ouvido o Papo Quadrinheiro, né, veio por causa do mangá, ou então já nos acompanha faz tempo, diga aí o que vocês acharam, se vale a pena a gente trazer mais mangá pra cá, né? Sugiram mangás curtos, né? Pelo amor de Deus, não fala pra gente falar de One Piece que não vamos. Ninguém vai ler. A vida é curta demais para ler One Piece, desculpa quem gosta, né? Se você já engajou ali no One Piece, já tá na vibe, beleza. Agora começar já não dá mais. Né? Mas de repente vocês têm alguma dica aí de mangá e tal, querem que a gente comente, então deixa aí nos comentários. Vou lembrar vocês de nos seguirem, né? Tanto no @quadrinheiros no Instagram, Facebook, siga a gente aqui no Spotify, nos avalie com 5 estrelas e também, claro, né, vocês seguem lá também o pessoal do Nupec, @nupec.ums, né? No Instagram, e também o canal do Nupec no YouTube com 3 vídeos por semana, de domingo a Não, domingo. 3 por dia, pode parar. Por 3 por dia, semana, três ó, o por cara, semana. Que Nossa, olha, loucura é essa? o cara ofensa, zoando perdão. no pack, Nossa, porra. puta. 3 vídeos por dia, já tô bem louco. 3 vídeos por dia, tal, de segunda a segunda, incansavelmente. Então vão lá, e se inscrevam no canal, acompanhem ali. É isso, gente. Até o próximo Papo Quadrinho. Mid Combat.